Vamos começar, pessoal, pela associação em paralelo. Visualmente não mudou nada. Só que em vez de nós estarmos trabalhando com resistores, eu tenho vários capacitores, o C1, o C2, o C3. Como as saídas e as entradas estão conectadas, então eu sei que todos eles receberão a mesma tensão. Então a primeira coisa é que continua igual aos resistores. A tensão no capacitor 1 é igual à tensão no capacitor 2, que é igual à tensão no capacitor 3, que é igual à tensão no capacitor equivalente. Eu tenho que dar um jeito de descobrir um único capacitor que faça o mesmo serviço de todos os capacitores que estão em paralelo. Vocês têm que entender o seguinte, cada capacitor desses vai armazenar uma certa carga. O capacitor 1 vai armazenar uma carga Q1, o capacitor 2 vai armazenar uma carga Q2, o capacitor 3 vai armazenar uma carga Q3. O capacitor equivalente vai armazenar uma carga equivalente. É até intuitivo, né? Quando eu for pegar esses capacitores e descarregar os capacitores em alguém, todas as cargas serão aproveitadas. Portanto, é natural que eu diga que a carga no capacitor equivalente é a soma das cargas de cada capacitor. Pela definição de capacitância, eu posso pegar o U que está dividido e passar multiplicando, e eu posso dizer que a carga armazenada no capacitor equivalente é o capacitor equivalente multiplicado pela sua tensão. A carga armazenada no capacitor 1 é a capacitância dele, vezes a tensão aplicada nele, e assim por diante. Mas nós acabamos de discutir que os U's são todos iguais. Então eu posso chamar só de U. E se eu divido toda a equação por U, o U cancela e aí fica a fórmula da associação em paralelo de capacitores. Observem que capacitores em paralelo é bem gostoso. É só somar. Diferente da associação de resistores, né? Que era o inverso, né? Perigoso. Eu deduzi para ti da onde que vem a fórmula da capacitância equivalente para associação em paralelo. Bem diferente de eu simplesmente vomitar na tua frente. Ah, capacitância é só somar. Eu te mostrei já que a carga armazenada em cada um deles vai ser a soma delas, vai ser a carga equivalente, usando a definição de capacitância. Lembrando que todos têm a mesma tensão por estarem em paralelo. Divide ambos os lados da equação por essa tensão U, surge a fórmula da capacitância em paralelo. Agora vamos fazer diferente, vamos pegar esses capacitores e vamos associá-los em série. Perigoso que eu tenho para te contar agora, hein, cara? Muita atenção, muita concentração para não se perder no que eu tenho para te contar agora. Associação de capacitores em série. O que é associação em série? É quando um capacitor é conectado ao próximo capacitor sem bifurcação. E assim vai. Tem o capacitor C1, tem o capacitor C2, tem o capacitor C3. Eu quero descobrir um único capacitor que faça o mesmo serviço dos anteriores, que nós vamos chamar de capacitor equivalente. Presta atenção no que eu tenho para te comentar. Se eu pego esse pedaço de fio, conecto no polo positivo da bateria e o outro pedaço do polo negativo da bateria, tu tens que concordar comigo que a placa do capacitor que foi conectada ao polo positivo da bateria vai ficar positivamente carregada. Se ele fica, por exemplo, com excesso de 2 prótons, isso vai estimular o excesso de 2 elétrons na placa oposta, já que os opostos se atraem. Esses 2 elétrons só podem ter migrado daquela placa para cá, portanto aqui ficou com 2 prótons em excesso. O que estimularia 2 elétrons em excesso, que migraram dessa placa, ficaria com 2 prótons em excesso, que estimularia 2 elétrons em excesso. Portanto, com esse raciocínio, eu gostaria que tu percebesse que a carga armazenada no capacitor 1 é igual à carga armazenada no capacitor 2, que é igual à carga armazenada no capacitor 3, que é igual, que é igual, que é igual. E pasmem, é igual à carga do capacitor equivalente. Isso
para ele, amigo, tá vendo esses capacitores? Esse armazena uma carga, esse outra carga, esse outra carga. Quanto que tu acha que armazena nesse capacitor que é todos eles juntos? Todo mundo diria que a carga armazenada no capacitor equivalente é a soma das cargas, mas não é! Não é! Por que não é? Não é, meu querido, porque se tu pegar esses fiozinhos, como meu primo fazia, e tentar descarregar no teu amiguinho um capacitor, sim, eu tive um primo que uma vez comprou um capacitor, ele, olha que legal, ele foi na tomada, carregou, agora bota o dedinho aqui, meu priminho mais novo. Só que ele era mais pesado que eu, era mais rápido, ele passou o verão todo tentando descarregar o capacitor em mim, ele carregava na tomada e saía correndo atrás de mim para descarregar, e eu tinha que correr do animal, certo? Então olha só, tu pega um capacitor desse, carrega, aí descarrega no carro, plá. Aí tu pega 3 capacitores, bota em série e carrega. O leigo diria que agora eu vou descarregar em cima do indivíduo o triplo da carga, né? Mas é mentira, a carga vai ser a mesma. Por quê? Porque quando eu pegar os fios dos capacitores e descarregar em alguém, só as cargas positivas dessa placa vão de encontro às cargas negativas dessa, né? Essas outras cargas, elas acabarão fluindo uma para cima da outra e se neutralizando. Até porque isso aqui é um material isolante. Como é que essas cargas que estão aprisionadas entre os isolantes vão ser aproveitadas? Então toma cuidado. Isso é a parte mais perigosa. Porque é anti-intuitiva. As pessoas, se forem usar o coração, não acreditarão neste fato. Ah, peraí, antes era resistor, né? Antes era corrente elétrica, era igual para todos, né? Mas agora não tem corrente elétrica em cima de um capacitor, já que ele tem um material isolante entre eles. Então, a carga que chega numa das placas vai estimular uma carga de sinal oposto na outra placa. E assim por diante, o que me permite concluir que a carga é igual em todos eles. O difícil é acreditar que quando eu descarrego o capacitor equivalente, eu só aproveito a carga equivalente a um dos capacitores e não todos. Pensem que essas cargas da parte de dentro do circuito não serão aproveitadas, apenas essa com essa. Apenas a carga de um capacitor será aproveitada. Outra coisa que eu acho que vocês devem aceitar, que a tensão total que estaria aplicada no resistor equivalente, o equivalente, é a soma da tensão aplicada no resistor 1, mais no resistor 2, mais o resistor 3. Isso a gente já usa há muito tempo na eletrostática, né? Até na eletrodinâmica, eu diria, né? Isso é bem lógico, né? Se aqui tem 10 volts, aqui tem 20 e aqui tem 30, então ao todo eu tenho 60 volts daqui até aqui. Então a bateria deveria ter 60 volts. Pela definição de capacitância, se eu isolo o U, fica Q sobre C. Então eu posso dizer que a carga armazenada no equivalente dividido pela capacitância do capacitor equivalente é a carga armazenada no 1 dividido pela capacitância do capacitor 1, que é carga 2, capacitância 2, blá 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 blá. O que é igual para todos os capacitores? A carga. Então eu vou chamar de Q esta carga e vou dividir ambos os lados dessa equação por Q. Quando eu dividir ambos os lados da equação por Q, surge 1 sobre o capacitor equivalente, é 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3, mais blá blá blá. Eu deduzi porque sou doente, vocês não precisam saber deduzir. Se quiser uma decoreba rápida, é só lembrar que é o contrário dos resistores. Quando eram resistores em série era só somar, e em paralelo tinha que fazer a soma dos inversos. Agora mudou. Quando for associação de capacitores em paralelo, só comemora e soma. Quando for em série, baixa a bola, faz com humildade, tira o MC, divide por embaixo, multiplica por cima. Ou aplica uma macete, né? Ou pega um capacitor menor, substitui por vários do maior. Usa o macete que nós usávamos na associação em paralelo de resistores, também vai funcionar. Claro que agora eu tenho que fazer um exemplo, né? Um exemplo de uma associação em paralelo, um exemplo de uma associação em série. E aí, óbvio, na sequência, a associação mista, que vai ter uma parte em paralelo, uma parte em série. A notícia boa é que essa é a teoria dos capacitores.
bem completa, inclusive, a teoria bem completinha. Agora é só fazer exercício para tentar fixar essa quantidade absurda de informações. O bom é que agora nós podemos passar algumas aulas só exercitando. Caso eu perceba que o nosso material não traz esses exercícios, vou fazer como eu fiz em Erechim, vou passar inicialmente uma listinha com alguns poucos exercícios e posteriormente posso fazer uma lista, né, mais extensa. Então olha só, exemplo 5 agora eu acho, né, dessa aula. Exemplo 5 e exemplo 6. Vamos pegar aqui uma associação de capacitores. Vamos fazer os dois exemplos parecidos já, ó. Uma associação de capacitores em paralelo. Vamos pegar capacitores realistas aqui, ó. Um capacitor de 3 microfarad e um capacitor de 6 microfarad, capacitor C1, capacitor C2, que vão ser conectados a uma bateria de 12 volts. Só que na questão 6, já vou me emendar aqui a questão 6. Ó. A questão 6 eu vou pegar os mesmos capacitores, só que vou conectá-los em série. A mesma bateria, 12 volts, capacitor C1 de 3 microfarad, capacitor C2 de 6 microfarad. Quais seriam as perguntas famosas aí? O cara vai perguntar, né, qual é a carga armazenada em cada capacitor. Ele vai perguntar qual é a carga armazenada no capacitor equivalente, possivelmente. Vai perguntar qual é a tensão em cada capacitor. E vai perguntar qual é a capacitância equivalente, né? Tanto para uma questão quanto para outra. Isso seria o clássico de se perguntar. Tu vê, né? Na questão 5 não tem muita graça, porque a capacitância equivalente é só somar 6, 7, 8, 9. 9 microfarad, não tem graça. A tensão elétrica é igual para os dois, que são os próprios 12 volts que estão atuando nos capacitores, então também não teve graça. Então o cara matou já as 3 últimas perguntas, morreu instantaneamente. Se eu quiser achar a carga armazenada, é só lembrar que capacitância é carga sobre tensão. A capacitância é 3 microfarad. Eu poderia colocar no lugar do micro 10 na menos 6. Quero descobrir a carga e a tensão vale 12. Está dividido, passa multiplicando. 12 vezes 3, 36 microcoulomb. Então tu vê, eu nem coloquei o micro como 10 na menos 6. Se o cara sabe que o micro é 10 na menos 6, ele pode carregar o micro na conta. Caramba, foi muito acessível, cara. Capacitância 2 é carga 2, tensão 2. A capacitância 2 é 6 micro. A carga 2 eu quero descobrir e a tensão é 12. Está dividindo, passa multiplicando. 60 mais 12, 72 microcoulomb. Como nós vimos na associação em paralelo, a carga equivalente é a soma das cargas. Então a carga equivalente é 36 mais 72, 108 microcoulomb. Essa é a carga total armazenada. Assim nós respondemos todas as perguntas. Calculamos a carga armazenada em cada capacitor, a tensão aplicada a cada um deles e a carga equivalente. Na associação em série vai dar mais trabalho para resolver, vai ser bem mais chato resolver. Vamos fazer este último exemplo. 3 aulas de física ninguém merece. O que é isso? Isso é uma agressão ao cérebro. Vamos que vamos! Primeiro eu vou ter que achar o equivalente, não vai ser tão gostoso. O inverso da capacitância equivalente é 1
sobre 3 mais 1 sobre 6. Eu não vou usar o micro para fazer a conta. Tira o mínimo. É o próprio 6. Divide pelo de baixo. Multiplica pelo de cima. Inverte ambos os lados. E eu descobri que capacitância equivalente é 2 microfarad. Ou poderíamos ter colocado no lugar do de 3, 2 de 6, né? Aí ficariam 3 de 6. 6 dividido por 3, 2. Ah, tão gostoso aplicar o macete. Achamos a capacitância equivalente. Agora eu vou calcular a carga armazenada nesse capacitor. Já que eu tenho um capacitor de 2 microfarad alimentado por 12 volts, capacitância é carga sobre tensão. A capacitância é 2 micro. A carga eu quero descobrir e a tensão é 12. Está dividindo, passa multiplicando, 24 microcoulomb. 24 microcoulomb. Essa carga é a carga armazenada no capacitor equivalente, mas nós acabamos de ver que a carga é igual para todos. A carga é igual para todos, portanto a carga armazenada no sujeito 1, 24 microcoulomb. A carga armazenada no sujeito 2, 24 microcoulomb. Oba, matamos um monte de perguntas já, calculei a carga em todo mundo. Só falta descobrir o U. Tá, eu vou. Capacitância é Q sobre U. Vou fazer isso no 1, vou fazer isso no 2, isso é finito. A capacitância 1 é 3 micro. A carga armazenada é 24 micro. Calcula o U. Está dividindo, passa multiplicando. Está multiplicando, passa dividindo. Corta os micro fora. 24 dividido para 3, 8 volts. Se dos 12 volts, 8 estão aplicados nesse cara, eu concluo que tem que ter 4 volts aplicado no outro. Para não ter dúvida, capacitância do 2 é 6 micro. Carga armazenada, 24 micro. Calcula o U2, está dividindo, passa multiplicando, passa dividindo. 4 volts como esperado. Muito similar ao que nós fazíamos com os resistores, né? Muito similar. Então, 2 exemplos bem interessantes aí, cara. Show! Cara, ó, o que eu recomendaria de fazer? O ideal é que tivesse mais de uns 5 minutinhos para eu pelo menos passar umas questõezinhas, né? Mas, pô, tu é um sujeito criativo, cara. Aí, ó, ali. Olha que coisa mais querida, olha só. Minha mãe mandou. Ó, esse é teu. Não é mais um exemplo, é um exercício. Olha que legal fazer um exercício. Aí, minha mãe mandou. Ou aquele ali eu fiz vezes 2, esse aqui eu vou fazer vezes 4, vai dar 12 micro. Esse aqui eu vou dividir por 2, por 3, vai dar 2 micro. E aqui é 24, pelo da sorte, 24 volts. Vai! Essa é a tua tarefa mínima, quem não fizer arderá no fogo do inferno. Eu quero saber a carga e a tensão em cada capacitor, inclusive a capacitância equivalente. Certo, meus queridos? Arrisca sem medo de ser feliz. Muito obrigado pela paciência. Não usem drogas, usem preservativos. Tragam dúvidas na semana que vem. Valeu!